Fala aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso, mais um vídeo pra gente falar de futebol brasileiro, pra gente falar hoje de Esporte Clube Corinthians Paulista. Confesso que hoje vai ser difícil esconder um pouco do meu clubismo e dos meus sentimentos, porque hoje falaremos de Memphis Depay. Hoje vamos falar do chefe, não tem muito mistério não, tá? Renovou o contrato até 2028, vamos comentar por aqui muita coisa. Antes de tudo, se inscreve, deixa o like para ajudar a gente, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, hype o vídeo, faz tudo o que você quiser. As redes sociais também estão na descrição, preciso lembrar de avisar isso no começo dos vídeos. Instagram, TikTok, tudo aí, com os vídeos curtos sendo postados lá também, cortes dos vídeos, vídeos gravados e etc, muita coisa saindo por lá. E é isso, mano, vamos falar da notícia do dia, irmão. Pelo menos no cenário do conhecido, não nessa imagem aqui, é essa aqui. Memphis Depay, informação de Fabrício Romano, ou seja, estou no universo do futebol, Fabrício Romano noticiou, eu vou tratar como verdade absoluta, e é isso. Memphis Depay renova seu contrato até 2028 com o Esporte Clube Corinthians Paulista, tendo a possibilidade de renovar até 2029, mais um ano, depois, caso de metas batidas, etc. Pelo jeito, é esse o molde do contrato. Cara, antes de tudo, muito se questionou sobre o Memphis, né? E a torcida do Corinthians é meio chata com o Memphis, mano. Pega muito no pé dele. E corretamente, talvez em alguns momentos, mas a verdade é uma só, cara. Esse malandro é grande na história do Corinthians. Esse malandro é um dos grandes, quer dizer, assim, um dos grandes nomes que passou por aqui, pode-se dizer porque ele é um grande nome pro futebol internacional, né? Querendo ou não, muita gente conhece o Memphis. Mas pro próprio Corinthians, o Memphis está se tornando um cara um pouco subestimado pelos seus feitos, não vou negar. Campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa. E em todos esses títulos, ele chegou questionado, ele chegou em um momento que voltamos. Pô, peço perdão, família. Logo no comecinho do vídeo também é pegado, hein? Mas hoje tá complicado de gravar, hein, mano? Meu amigo do céu. Hoje tá um negócio impressionante. Mas vamos lá, vamos pegar. Cara, todos esses títulos do Corinthians, o Memphis chegou questionado. Menos o do Paulista, acho que menos, porque foi logo pós 9 vitórias seguidas em 2024. Mas eu acho que o principal ponto é, mano, o cenário que o Memphis chega no Corinthians. O Memphis chega ao Corinthians já inserido numa briga pra não cair. Ele chega ao clube totalmente inserido num contexto de precisamos escapar, pelo amor de Deus, e ele resolve o problema, mano. Ele resolve o problema, ele faz gol contra o Atlético Paranaense, ele faz gol contra o Bahia, ele faz gol contra o Cruzeiro, ele faz gol em praticamente todos os jogos do Corinthians no final do Campeonato Brasileiro de 24. Ele faz todos os jogos muito bem, e o Corinthians escapa do rebaixamento, e aí ele continua para 2025, tá fazendo o que fez na final, no jogo de volta, uma loucura, criando caos, dando assistência pro gol do título do Yuri Alberto no primeiro jogo. Depois ele passa o ano de 25 inteiro sendo questionado mais uma vez pela torcida e pela mídia e etc. Ele chega no final do ano, ele ganha a Copa do Brasil com o do título no Maracanã. Vira o ano, ele ganha a Supercopa no começo do ano, e aí depois da Supercopa, passa ali um mês, algumas semanas, ele se lesiona num jogo contra o Flamengo na Arena, que ele acha um baita de um passe pro Matheus Bidu de trivela, o Matheus Bidu dá assistência pro Yuri na sequência, mas ele acaba se lesionando. E aí, cara, ficou uma parada de assim, ele se lesionou, ficou muito tempo fora. O Memphis, ele só se importa com a seleção holandesa. O Memphis, ele não joga pelo Corinthians. O Memphis não se dedica no Corinthians. Que é uma das maiores falácias que eu já vi na minha vida. O Memphis, ele tem 80 jogos pelo Corinthians, 79 jogos, pra ser mais exato. 79 jogos para um cara que chegou no final de 2024, em menos de 2 anos, em um ano e meio, basicamente, né? Que dá um ano, um ano e meio. Um ano e meio de Memphis no Corinthians, ele fez 80 jogos. Isso é muito jogo, velho. Isso é muito jogo. Então, assim, criou-se um enredo no Memphis de que ele só se importa com a seleção, de que ele não se importa com o Corinthians, que é uma loucura. E aí, cara, depois que ele se lesiona contra o Flamengo, fica uma parada de assim, o Memphis não quer forçar a volta, o Memphis não quer jogar pelo Corinthians mais, o Memphis só quer ir pra Copa, e etc, etc, etc. E aí ele volta, acho que é um jogo contra o Galo, da volta dele, que o Memphis ganha com o gol do Zacarias Labiá, um golaço. Não sei se esse é o jogo da volta exatamente, mas o Memphis começa a ganhar minutos ali e vai pra Copa do Mundo. Chega na Copa, joga pouco, etc. E no jogo decisivo que foi eliminado, não entrou em campo, o maior artilheiro da história da Holanda. E aí muitos questionam, porque o Memphis isso, o Memphis aquilo, mal jogou na Copa. Cara, ele chegou na Copa bichado, ele agora se recuperou depois da Copa, e ele continua treinando agora antes de voltar ao Corinthians. Ele deve voltar ao Corinthians essa semana, agora com o contrato renovado deve voltar a treinar. E eu vou ser sincero, assim, eu quero muito ver o Memphis na mão do Fernando Diniz. A gente ainda não viu, desde que o Diniz chegou, o Corinthians jogar com o Memphis regularmente.
Eu quero ver o que o Diniz pensa do Memphis Depay, o que ele pensa de função para ele em campo, qual é o melhor encaixe para o Memphis, eu ainda não sei. A gente viu o Memphis com o Dorival. Primeiro com o Ramon Dias, né, sendo um cara, um atacante camisa 9, mas que sai muito da área, arma muito jogo, com o Yuri Alberto nas costas fazendo facão. Depois a gente viu com o Dorival algo parecido com isso também, o Dorival tentando herdar um pouco do trabalho do Ramon Dias, e acho que até caindo mais para as pontas em alguns momentos, né, abrindo muito para buscar o jogo, e em alguns momentos conturbados com o Dorival também, o Brasileirão do Dorival foi muito ruim. E agora com o Diniz, e eu lembro do Diniz falar nas coletivas de apresentação dele, nas primeiras coletivas ali, de que ele queria trabalhar com o Memphis, ele queria o Memphis aqui, porque o Memphis é um meta jogador e faz bem pro Corinthians. Então, do tanto que ele queria o Memphis, ele tem o Memphis agora para trabalhar, junto com o Caio César, que a gente viu pouco dele com o Caio César também, que agora é um nome mais firme, titular do Corinthians mesmo, jogando muito bem alguns jogos. Enfim, cara, o Memphis renova o seu contrato. E pra gente falar do contrato em si também, muita gente questionando, até 2029, 2028, o cara quer 3 anos de contrato. Pra mim isso é um bom sinal, tá? Eu não vou negar, pra mim isso é um bom sinal. Quer dizer, 3 anos não é um bom sinal. Ele acertar 2 anos com metas pro terceiro ano, pra mim é um ótimo sinal. Porque se ele renovar em 2030, quer dizer, em 2029, né, se ele renovar até 2029, quer dizer que ele foi bem, quer dizer que ele cumpriu suas metas e ele tá apto a continuar jogando pelo Corinthians. Se ele não cumprir suas metas, ele não tem o contrato renovado automaticamente, ele vai ter que negociar essa renovação com o Corinthians pode tentar baixar mais os valores, se ele não estiver bem, o Corinthians pode simplesmente não querer negociar mais uma renovação, e fica por isso mesmo. Me agrada muito ter o Memphis Depay no Corinthians, tá? Eu não consigo ser contra, cara, não consigo. Acho que ele tecnicamente é muito acima de todos os outros jogadores do Corinthians. Ele já mostrou isso várias vezes. Ele mostrou isso quando ele chegou, quando ele faz um golaço de falta contra o Atlético Paranaense, que pra mim ali o Corinthians olhou e falou: a gente não briga pra não cair, irmão, a gente briga em cima. Azar. Não vamos cair, não vamos cair. Quando ele faz aquele gol, vai ser na marra, não vamos cair. Aquele gol é um absurdo, meu Deus do céu, aquele gol é uma sacanagem. E aí depois disso, ele vive um 2025 que, cara, é que ele viveu hiatos, né? Ele faz o final de 24 muito bom, começo de 25. Aí passa 25 durante o ano mais ou menos, o Brasileirão do Corinthians muito fraco, final de 25 campeão da Copa do Brasil, começo de 26 campeão da Supercopa. Se quiser fazer isso de novo, Memphis Depay, tá, mano, braços abertos. Continua, faz o ano ruim, chega no final e copa uma taça aí, mano. Forte abraço. Copa essa Libertadores aí, essa Copa do Brasil de novo. Pra mim tá excelente. Dito isso, o Memphis é um cara que ele já se mostrou muito corintiano, né? Outra coisa que eu queria falar sobre. Porque a gente viu jogadores no Corinthians, o exemplo que mais comparam, e quer dizer, acho que cansaram de comparar, né? Com o Roger Guedes, que é de dar risada. Comparar Memphis Depay com o Roger Guedes é de dar risada. Mas enfim, muito se comparou com o Roger Guedes. O Roger Guedes viveu um contexto parecido no Corinthians. Camisa 10, ídolo, entre aspas, da torcida. E por que eu falo ídolo da torcida, né? É o principal jogador do time. E aí, eu já usei essa alcunha um pouco pro Yuri e agora pro Memphis. Ídolo do momento, ele é o cara do momento, ele é o grande nome do Corinthians. O Roger Guedes era esse cara. E ele, antes de uma semifinal de Copa do Brasil, opta por ir pro Catar. Antes de uma semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo. E o Corinthians é eliminado, cai da Copa do Brasil. A gente viu esse tipo de jogador no Corinthians maltratar o clube um pouco, tá ligado? E aí quando você vê o Memphis pedindo pra renovar o contrato praticamente, eu não consigo achar ruim. O Memphis, quando ele ganha o título da Copa do Brasil, ele pega o microfone e ele fala contra todos os tipos de pessoas que estão dentro do clube do Corinthians, dentro do clube, né, dentro da diretoria, pessoas que querem o mal do clube, ele fala, pessoas que o Corinthians precisa se livrar delas, pessoas que querem o mal do Corinthians. Quando ele ganha a Copa do Brasil, tem a personalidade de pegar o microfone e falar, é tipo assim, irmão, vocês não vão fazer mal pra esse clube, porque eu amo esse lugar, mano, entendeu? E depois, quando ele final agora, pré-copa, é perguntado pra ele, como é que você vê seu futuro? Você fica, não fica, etc. Ele falou, cara, eu me vejo aqui, eu me vejo no Corinthians, eu quero o Corinthians. Então, assim, ele sempre deixou claro querer estar no Corinthians, ele sempre deixou claro querer o Corinthians. Tipo assim, eu amo o Corinthians, eu quero estar no Corinthians. E isso pra mim foi muito importante, mano. Eu achei uma relação muito bonita do Memphis com o Corinthians, uma identificação muito grande, uma simbiose com o torcedor, que em vários momentos foi colocar prova e ele foi lá e respondeu de novo, fazendo gol no Palmeiras na Copa do Brasil, por exemplo, que ele vinha de uma fase fazendo poucos gols, participando pouco, jogando pouco, e ele resolve o jogo contra o Palmeiras na Arena Corinthians, fazendo gol de cabeça, e aí ele com o povo e etc, aquela coisa bonita. Enfim, cara, eu não consigo falar que a passagem do Memphis no Corinthians é ruim até aqui. Muita gente considera, eu acho uma loucura, falar que a passagem do Memphis é meia boca,
Cara, o Memphis é excelente. Se parasse agora, e possivelmente é o que eu faria, porque tem mais um ponto. O Corinthians deve 40 milhões de reais pro Memphis. E ele olha pro Corinthians e fala, eu quero renovar. E o Corinthians fala, tá, mas a gente deve muito dinheiro, o que a gente faz? Tudo bem, dilui durante o contrato, eu quero ficar. Então, cara, pra mim é muito impactante, mano. Pra mim é muito impactante ver a renovação do Memphis. Eu, no lugar dele, talvez não tivesse renovado, pra ser muito sincero. Deve muito dinheiro pro cara, mano. Pra você gostar. Tipo, cara, de verdade, como é que tu gosta de um clube que te deve 40 milhões de reais, mano? Eu não consigo, eu não consigo. Então, se alguém me deve R$ 1.000, já tô louco. Esse é meu ponto, entendeu? Então, assim, é querer muito estar aqui. E por muitas vezes o Corinthians passou a implorar para os jogadores que não queriam estar aqui e pedir, por favor, fique. Agora que você tem um cara do tamanho do Memphis Depay, da tamanha qualidade dele, olhar para você e falar, eu quero ficar, eu aceito seus termos, eu aceito negociar do jeito que você quer. Eu quero 3, você quer 2, tudo bem, eu faço 2. Eu quero o salário que eu tô, você quer menos, tudo bem, eu ganho menos. Eu queria receber a dívida agora, mas você quer diluir, então dilui, tudo bem, eu recebo depois. É bonito de ver, é bonito de ver. E é isso, cara, Memphis Depay até 2028. Diga ao povo que fico. Eu amo ele, não tem jeito. Se inscreve, deixa o like aí pra ajudar nós, minha família. Tamo junto, tá? O Corinthians segue, o futebol brasileiro segue. Não sei, acho que amanhã eu vou tentar fazer um resuminho da rodada pra gente trazer aqui, tá? O Corinthians empatou hoje com o Bahia, o Botafogo ganhou do Cruzeiro. Ontem tivemos outros jogos, falei do jogo do Vasco aqui também, saiu hoje o vídeo. Falei do jogo do Santos ontem, saiu hoje o vídeo também, o vídeo que foi muito bem. Enfim, é isso, minha família. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Ai, meu Deus!